A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Chegamos hoje mais um sábado, onde estaremos lendo o livro de Jeremias. E que maravilhosa essa semana e fim de semana, quando nós estaremos, como a igreja celebrando este grande evento da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família durante todo este fim de semana e que possamos juntos, estarmos cultuando ao Deus, ao nosso Cristo Jesus vivo, que ressuscitou dos mortos. Portanto, vamos lá no capítulo 45, é um capítulo muito pequenininho, 5 versículos apenas, e muito importante, Deus traz uma palavra, É a palavra de Jeremias a Baruque. Nós vamos lembrar que Baruque foi um amigo de Jeremias. Ele, filho de Neraías, foi uma pessoa que se dedicou por ser escrivão. Ele foi usado por Deus para poder ajudar a Jeremias a escrever os rolos da mensagem que Deus havia dado para Judá. Nós vamos entender que do capítulo 26 até o capítulo 45 traz a mensagem, registra a mensagem de Deus, as profecias de Deus, palavras para Judá acerca do seu pecado, acerca daquilo que eles estavam fazendo. Entretanto, nós vamos ver uma resposta negativa deste povo para com a mensagem de Deus através da boca de Jeremias. Entretanto, nós vamos ver, e como já vimos nos capítulos que nós lemos, que muitas vezes, no meio de tudo aquilo, sempre havia alguma pessoa, uma família, um remanescente que obedecia, que tinha temor de Deus. E para estes, como foi Baruque, Deus ele traz uma promessa a eles. Mas nós vamos ver, por exemplo, a família de Safã, que era um escrivão também. Os irmãos vão lembrar que no tempo do pai de Jeremias, Ilquias, no tempo do rei Josias, Safã era o escrivão e foi aquela pessoa que dera o livro da lei quando foi encontrada no templo, e ele leu aos ouvidos do rei Josias. Portanto, os seus familiares, os seus filhos, principalmente um homem chamado Aicão, foi uma pessoa que também teve o temor de Deus, protegeu de alguma maneira o profeta Jeremias, muitas vezes de ser morto, outras vezes dele passar fome, estar num calabouço. Nós vimos várias pessoas sendo usadas por Deus para livrar o servo do Senhor. Então, não somente os membros dessa família de Safã, nós vamos ver os recabitas, que foi uma família, uma tribo que eles tinham o temor de Deus e obedeciam toda a palavra do Senhor. Também Baruque, não é verdade? E outro homem chamado Ebed-Meleque, que foi aquele eunuco etíope que a Bíblia nos diz que falou com o rei Zedequias e tirou Jeremias do calabouço e o deixou na prisão, fora de dentro daquele poço, dentro daquele calabouço. Então nós vamos ver que muitas dessas pessoas foram usadas por Deus para a proteção do servo do Senhor. E hoje Deus ele traz uma palavra no capítulo 45 para a pessoa de Baruque, que foi o amigo, Foi aquela pessoa que esteve com Jeremias em todos os tempos. E, portanto, a palavra de Deus nos diz assim: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Muito bem, nós vamos lembrar que Baruque, quando ele teve no ano 4º de Joaquim, a Bíblia nos fala que ele levou e escreveu todas as palavras de Jeremias em um livro, num rolo, e ele teve a coragem de falar aquelas palavras para o povo da cidade, para os príncipes e para o rei, a fim de que ele, ouvindo a palavra do Senhor, pudesse se arrepender. Entretanto, nós vamos lembrar, Eu creio que isso aconteceu, nós lemos isso no capítulo 36, nós vamos ver que, infelizmente, o rei, ao invés de dar ouvidos à palavra do Senhor, ele tomou o livro de Jeremias e o queimou numa
fogueira. Entretanto, Jeremias disse para Baruque: escreve novamente. Portanto, este homem, não é? Neste momento, neste tempo em que ele fez isso, em que ele tomou essa posição de defender a palavra de Deus, de defender o seu amigo, Deus disse assim para ele: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Oh, meus queridos, você pode imaginar naquele tempo em que eles estavam vivendo todo aquela pressão, aquele sofrimento que eles estavam passando, não somente Baruque, mas especialmente Jeremias. E agora Baruque, ele ora ao Senhor e Baruque está diante de Deus dizendo: Senhor, eu tenho, ou seja, me está sendo acrescentado dor sobre dor. E isto é muito natural, irmãos. Quando nós estamos passando por uma tribulação, passando por uma provação, passando por uma perseguição, que nós possamos, né? Geralmente o que nós fazemos é que nós colocamos a nossa dor, a nossa angústia, o nosso problema em um microscópio, né? E nós queremos agigantar aquilo, nós queremos ver mais profundo, né? Nós colocamos debaixo de uma lente para poder aumentar, e era isso que Baruque estava fazendo. Ele disse: ai, Senhor, ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Meus queridos, quando nós pensamos um pouco, nós podemos entender que o nosso Deus, ele nunca acrescenta tristeza à nossa vida. Nós podemos pensar que o que está acontecendo está sendo trazido a nós e podemos estar tendo uma posição e emocionalmente nós estamos angustiados e muitas vezes nós não conseguimos ver a realidade dos fatos, como estava Baruque naquele momento. Entretanto, nós vamos lembrar de Provérbios 10:22, que a palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dor. Aleluia. Portanto, Baruque estava passando por todo aquele problema, mas era hora de Baruque entrar no santuário de Deus, entrar nos pés do Senhor, colocar diante dele e não simplesmente ficar aumentando ou ressentindo o problema, a perseguição, a dor que ele estava sentindo. Mas olha só o que Deus ele diz para Baruque. Isto lhe dirás, Deus dizendo para Jeremias: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei, eu derrubo, e o que plantei, eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, Baruque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Oh, meus queridos e amados irmãos, que coisa linda, que conforto, que bálsamo do nosso Deus em poder falar e trazer tal palavra a Baruque, sabendo daquilo que tudo que ele tinha passado. Este homem havia sido tido como um conspirador contra uma pessoa que tinha, não é, colocado em risco a Judá, que estava do lado dos babilônios. E assim nós vamos ver que não somente ele, mas Jeremias estavam sofrendo por causa daquela população. Entretanto, a palavra de Deus para ele disse: Baruque, eu faço o que eu quero. Aleluia! Porque o nosso Deus é soberano, ele faz tudo o que lhe apraz.
Ninguém pode parar os desígnios do Senhor, aleluia. Deus, ele não precisa, Deus não tem que dar satisfação a ninguém por aquilo que ele faz. Entretanto, nós vamos ver que ele governa sobre toda a terra. O nosso Deus é aquele que ele edifica, é aquele que planta, é aquele que cria, é aquele que fala, é aquele que transforma, é aquele que salva, é aquele que faz tudo conforme está no seu coração para fazer. Aleluia. Portanto, quando Deus diz para Baruque, e procuras tu grandezas? Não as busques. Deus, ele vai ao cerne do problema de Baruque. Deus vai ao cerne do coração do que estava acontecendo com Baruque, que estava talvez, não é? Pedindo, estava buscando, estava esperando que as pessoas pudessem aceitá-lo, ajudá-lo, ovacioná-lo e dizer: Baruque, olha, good job, como nós dizemos no inglês, bom trabalho, perfeito, isto é maravilhoso. Mas não tinha ninguém falando isso para Baruque. Ele estava buscando grandezas no seu coração, estava lá no fundo, buscando essas grandezas. Entretanto, Deus que conhece e que sonda os corações, Deus diz para este homem: não as busques, porque eis que eu trarei mal sobre esta terra, sobre toda a carne. Entretanto, a palavra de Deus foi para ele: darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde tu fores. Aleluia. Oh, meus queridos e amados irmãos, quantas vezes nós podemos ser tentados a buscar aquilo que o nosso coração, o nosso ego está buscando. Portanto, pela fidelidade do servo do Senhor, Deus diz para ele: Baruque, a tua alma eu te darei por despojo. Eu te livrarei, aleluia, por onde quer que andares. Oh, que promessa linda do Senhor, que promessa linda para aqueles que são fiéis ao Senhor, à sua palavra, ao nosso Deus. Por quê, meus queridos e amados irmãos? Porque o nosso Deus, ele nos promete que ele estaria conosco. Lembra-se, quando Jesus está para poder subir e ascender aos céus, ele fez uma oração a Deus pelos seus discípulos, aleluia. Deus, antes de ir para o Calvário, orou pelos seus discípulos. Jesus, quando estava se despedindo deles, aleluia, disse para eles: eu estarei convosco até o final dos séculos. Para quê, meus queridos? Para nos dar o galardão, mas para nos dar também a bênção, para nos dar e guardar a nossa alma até o último dia, aquele dia em que nós possamos fechar os nossos olhos e cruzar o Jordão, ou no dia que nós ouviremos a trombeta do Senhor tocar, aleluia. Que dia glorioso será! Oh, aleluia! Eu estou esperando, ansiosa por este dia, assim como Paulo estava esperando quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses. Oh, estamos, os nossos avós, os nossos pais na fé, todos eles aguardavam esta preciosa vinda do Senhor. Mas sabe, muitos faleceram, muitos morreram, muitos expiraram. Entretanto, a sua recompensa, a sua alma está e foi dada a eles como despojo, estão guardadas no paraíso, para que no dia que a trombeta toque, estas almas possam ressuscitar e encontrar-se com o Senhor Jesus nos ares, aleluia. Assim como ele ressuscitou, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. O nosso corpo será glorificado para encontrarmos com o Senhor e estarmos sempre, eternamente, com o nosso Deus. Vale a pena ouvir a palavra, vale a pena ser fiel à palavra, vale a pena obedecer à palavra, aleluia. Vale a pena, meus queridos irmãos, dar ouvidos a esta palavra. Assim como deu Baruque no seu tempo,
Deus, Ele espera e Deus, Ele quer que cada um de nós que abraçamos esta grande salvação, que possamos também dar ouvidos à sua palavra e dar ouvidos à sua promessa e ficarmos fiéis até o fim. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente neste fim de semana. Tenha uma feliz Páscoa, um feliz dia, regozijando-se que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a tua pregação, a minha vida em Cristo, o teu testemunho para o mundo não é vão no Senhor Jesus, porque Ele está vivo e porque Ele vive, aleluia, nós temos o nosso futuro, nós temos o céu garantido por Ele para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe em nome dEle.